Olá, aqui Dr. Luiz Ovando, deputado federal por Mato Grosso do Sul. Eu quero nesta oportunidade falar com vocês sobre a fala do presidente. Bolsonaro está certo. Ele classificou a pandemia pelo coronavírus como uma gripezinha. É importante você não se assustar. E aqui, para a gente começar a conversar, eu quero dizer para vocês a minha credencial, né? Eu sou médico há 45 anos, clínico, cardiologista, geriatra, intensivista, especializado em medicina esportiva, ecocardiografista e pós-graduado na Universidade Americana de Minnesota. De uma maneira geral, as pessoas talvez estejam questionando e dizendo que num dos vídeos eu disse que nós deveríamos ficar confinados. É preciso ter coerência, e aqui eu quero argumentar inicialmente sobre isso. A coerência e o equilíbrio são fundamentais, principalmente quando nós lidamos com poder. É interessante. Vou citar aqui um versículo bíblico para vocês, que está lá em Romanos 13:1, que diz que nós devemos obedecer às autoridades. Toda autoridade vem de Deus. E aquilo que ficou estabelecido, é importante que nós obedeçamos. Mas não quer dizer que nós devamos ser condescendentes, aceitarmos tudo. Nós precisamos ver as evidências, principalmente as científicas. E aqui, após o pronunciamento do presidente, todos resolveram criticar o presidente, principalmente os presidentes do Senado e da Câmara Federal. E aqui a minha pergunta: qual é a autoridade que tem essas duas autoridades, do ponto de vista epidemiológico, para criticar o presidente? Você vai pensar sobre isso e responder com você e na sua roda de contatos. Eles expressam opiniões inconsistentes e eivadas de interesses outros que não da população. Vejam o fundamento do posicionamento do presidente. Vamos aqui entender um pouquinho para a gente não ficar apaixonado e não deixar que a racionalidade vá à frente das nossas opiniões. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. 69% da população está entre 20 e 59 anos de idade. Isso significa 146 milhões de habitantes. 88,46% da população está abaixo de 60 anos de idade, ou seja, 186 milhões. A força de trabalho máxima está aí. 11,54% da população está acima de 60 anos, ou seja, 24 milhões de habitantes. 4% da população acima de 70 anos, ou seja, 8,4 milhões de habitantes. E esse pessoal não trabalha mais, muito poucos. Então, o perfil epidemiológico agora, da doença e faixa etária, é o que a gente precisa concentrar. Na China, a taxa de mortalidade abaixo dos 50 anos foi de 0,4% dos infectados. Na Alemanha, 0,35%. Na Coreia, 1,23%. No Brasil, até o momento, é de 1,55%. Na Espanha, de 6,06%. E na Itália, variando de 6,96% a 9%. Cerca de 80% dos sintomas é leve. O aumento da faixa etária requer internação. E é bom destacar que nem sempre a internação é benéfica. Atente bem para isso, o que eu vou falar agora. No Brasil, a cada 3 minutos, 2 brasileiros morrem em hospital devido a erro que poderia ser evitado. Em 2015 foram 434 mil óbitos.
1.000 óbitos por dia. É a terceira causa de morte. Mata mais que coração, 339 mil. Mata mais que câncer, 196 mil. A Organização Mundial de Saúde diz que ir ao hospital é mais perigoso que viajar de avião. Imagine agora, com esses hospitais de campanha montados em vários locais, sem pessoal devidamente qualificado e médicos jovens, o que vai acontecer, portanto, sem experiência. O corona, com certeza, vai levar a culpa e os diagnósticos não serão feitos da faixa etária mais avançada. O idoso, por si só, já tem muitas morbidades, já tem muitos problemas. E diante de um quadro infeccioso qualquer, como esse, ele descompensará outras doenças, outras patologias, como insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, insuficiência vascular cerebral, insuficiência renal, e não será tratado convenientemente, porque a linha de frente terá muitos médicos jovens, ainda inexperientes. E é importante destacar isso. Nós temos negligenciado essa situação. Está se fazendo um estardalhaço em torno dessa possível infecção que vem a acometer grande parte da população, que se faz necessário. Confinar ou isolar não resolve. O presidente tem razão. Você sabe por quê? Porque só retarda a disseminação do vírus, que se faz necessário para você adquirir a imunidade. Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, é médico e que enfrentou a epidemia do HN1 lá no Rio Grande do Sul, tem experiência e diz que o surto interrompe só quando mais da metade da população já foi contaminada. Isso porque a barreira agora é a imunológica. E só quem faz isso são os linfócitos B, são as células brancas responsáveis pela síntese dos anticorpos e que precisam entrar em contato com o vírus através dos apresentadores de antígeno. A primeira barreira nós não fizemos, que seria fechar os portos e aeroportos. A segunda barreira era testar os contatos e isolá-los. Também não foi feita. Agora, não adianta comprar milhões de testes. Já passou a hora. Agora a barreira tem que ser biológica, imunológica e isolar os idosos e imunocomprometidos e deixar o povo trabalhar e se contaminar para gerar anticorpos. Aí nós estaremos fazendo a coisa certa. Essa história de confinamento para a indústria, para as escolas, suspender toda e qualquer atividade econômica só vai levar o país a uma situação complicadíssima lá na frente. Você acredita mesmo que os que estão mantendo os serviços essenciais não vão disseminar o vírus? Claro que vão. E alongará e retardará o tempo, e aí poderá chegar em setembro, e não dentro de no máximo 2 meses. As coisas devem voltar ao normal se tudo nós voltarmos em termos de atividade econômica. Os anticorpos surgem no organismo de forma eficaz após 10 a 15 dias. Essa será a forma mais eficiente de contenção da evolução da doença. Não esse isolamento que vai retardar pura e simplesmente. O que os responsáveis pela saúde estavam preocupados é em poupar o sistema de saúde. O sistema de saúde já está falido há muito tempo. A gente precisa falar isso. Não pode ter medo. Agora, o que nós temos que fazer? É recomendar os cuidados. Lavar a mão, colocar máscara quando você tiver com problema, isolar se você for dado positivo do teste. É isso que tem que ser feito. Essa questão de isolamento econômico, ficar em casa, isso vai levar o país a um retrocesso, a uma bancarrota, a uma falência global. Nós precisamos reativar a economia. Isolamento não levará o país, vai levar o país a colapso econômico. O que a oposição está estimulando jogará a culpa no presidente. É preciso dizer aqui do ponto de vista político. Não tem jeito de separar saúde de política nesta situação, nesta circunstância que nós estamos enfrentando. É preciso termos alicerces científicos e evidências através dos dados que nos apontarão cada decisão a ser tomada.
Pense sobre isso, não fique assustado, cuide do seu idoso, cuide daquele que tem comprometimento imunológico, porque esta é a faixa menor da população. E a faixa etária produtiva desse país precisa voltar a trabalhar e produzir, caso contrário, nós todos teremos problemas futuros. Muito obrigado.